Todo homem é mentiroso. Todo homem. Esses versículos significam que existe exceção feita à Santíssima Virgem. E malgrado os nossos irmãos que já estão no céu, beatificados, santificados, canonizados, e os demais que não foram reconhecidos oficialmente pela Igreja, mas que se encontram na glória. A capacidade do homem de enganar, de fingir, de dissimular, de teatralizar, para enganar, para praticar engodo, embuste, para fazer de besta, de idiota o próximo. É algo inimaginável. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir nos recomenda a não acreditar, num primeiro momento, em determinadas pessoas. Na minha terra, Alagoas, se diz que para determinadas pessoas, sobretudo as que não conhecemos, as que ainda não deram provas de boas obras, os frutos do Espírito de que fala o apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta aos Gálatas, é preciso confiar desconfiando. Ou outra linguagem muito cara ao nordestino, confiar com um pé na frente e outro atrás. O apóstolo São João diz isso de uma forma muito bonita na primeira leitura de hoje. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Examinar antes de emitir um juízo seguro. Espíritos se refere ao coração do homem, aquilo que está guardado no coração do homem e que nem sempre é conhecido. Bom seria se as pessoas, quando falassem, dissessem aquilo que está dentro do seu coração. Há pessoas que fazem isso. São as pessoas sinceras. A palavra sincero vem do latim sine, cera. Sine, sem. Cera. A cera é o retoque. A cera é a superficialidade fingida. A cera é a falsidade. A cera é uma máscara que faz com que a pessoa, ao falar, leve as outras a pensar, é um santinho, quando na verdade não é. É uma pessoa honesta, quando na verdade não é. Jesus, a respeito disso, nos ajuda a desmascarar fingidos, hipócritas, cínicos, atores e atrizes, pessoas que sabem de fato dissimular e conseguem enganar e conseguem levar os outros a ter uma ideia errada a respeito dele. São aquelas pessoas que não são sinceras. O antônimo de sincero é, na verdade, com cera. Aquela pessoa não é o que parece. O ser humano, por ser inocente, quando ele é inocente, ele é levado pelo Espírito bíblico a acreditar na honestidade do ser humano. Nós, por isso, podemos ser enganados. Mas nesta missa, eu quero dizer a você, eu quero dizer claramente à senhora, existe uma regra infalível para se descobrir a honestidade ou não de uma pessoa, a sinceridade ou não de uma pessoa.
Isso pode ser uma bênção a quem está presente, está sendo enganado e não sabe. Isso está sendo uma bênção, tomara que seja uma graça essa homilia, a quem foi enganado e não sabe, a quem está sendo enganado e sabe, e a quem não pretende ser enganado mais na frente. As regras são claras, o Evangelho é infalível, as Escrituras têm critérios bem precisos para se descobrir, para desmascarar, para fazer com que a ficha caia, para que a casa desmorone e se descubra fingimento, hipocrisia, engano, embuste, traição de quem quer que seja. A primeira regra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho é esta. No Evangelho segundo Mateus, a árvore boa não dá maus frutos, e a árvore má não dá bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. A árvore boa, pessoa honesta, pessoa sincera, pessoa decente, pessoa responsável, pessoa fiel, pessoa coerente. Uma pessoa dessa natureza não dá maus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Uma pessoa honesta não diz mentiras. Um homem honesto nem anda com corruptos, nem participa de artimanhas, nem envereda por caminhos tortuosos, nem pratica aquilo que é ilícito ou imoral. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. É uma regra básica para nós sabermos com quem nós estamos convivendo. Quando não sabemos, de fato, com quem convivemos, podemos nos enganar. Existe uma parte da nossa vida, uma parte do nosso dia a dia, em que somos obrigados a conviver em quatro paredes com pessoas que não são honestas. Mas temos que conviver com elas, porque trabalhamos na mesma sala, somos funcionários, servidores. Por outro lado, uma coisa é conviver lado a lado na hora do trabalho, a outra coisa é, sabendo que aquela pessoa não tem honestidade, não é sincera, é fuxiqueira, manter distância dela, não ter muita intimidade com ela, falar com ela apenas o necessário, manter distância, porque aquela pessoa já se revelou perigosa, uma víbora peçonhenta, uma lacraia venenosa, de quem toda distância é pouca. Porém, se aquela convivência leva você a saber que aquela pessoa não é decente, não é pura, mas você continua com ela, na minha terra Lagoas se diz, quem com porcos se mistura, farelos come. Você merece esta má companhia, porque você é tão igual a ela, sabendo que ela é má, e ainda convive com ela. Bem feito, ou bem feito será, quando um dia esse escorpião lhe picar e lhe trazer, e vier a lhe trazer um mal. Fugir das pessoas que não são de confiança, manter distância da sua casa, da sua proximidade física, e se valorizar e se respeitar. Quem com porcos se mistura, farelos comem. Mas mesmo não sendo da nossa intimidade, há determinadas pessoas de cujos lábios procedem palavras que nós muitas vezes nos perguntamos: são sinceras? Merecem nossa credibilidade? Devo aceitar? Devo acreditar? Ou eu devo desconfiar? A Bíblia diz, na primeira leitura de hoje, não acrediteis em qualquer espírito,
Não acreditem em qualquer pessoa no primeiro momento, ainda que essa pessoa seja um bispo. Jesus, certa feita, precisou chamar o primeiro Papa de Satanás. São Pedro deu um conselho para Nosso Senhor. Nosso Senhor disse que era preciso que ele subisse a Jerusalém e fosse entregue às mãos dos seus adversários, e fosse rejeitado, e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 16. São Pedro chamou Jesus à parte e foi dar um conselho para Nosso Senhor. Vejam se não é o cão chupando manga. São Pedro dando conselho para Jesus. Não é o Satanás comendo jaca? Aí Jesus precisou dizer para ele: afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. É preciso que vocês, católicos, todos nós, não importa de que boca venham a ser proferidas certas palavras, se elas forem de Deus, não forem ungidas, ou seja, se elas não reproduzirem a fé em Jesus, a palavra do Evangelho, a doutrina da igreja, não acreditem nessas pessoas. Tirem da cabeça a ideia de que padre não erra. Padre erra. E às vezes é instrumento de Satanás. Porque os bispos também erram. O Papa também erra. Recentemente o próprio Papa Francisco pediu perdão por um erro que ele cometeu. Foi ele. Nós somos humanos. E às vezes até cheios de boa intenção, nós nos tornamos instrumentos de Satanás para enganar os outros. Papa erra, bispo erra, padre erra, pai erra, mãe erra, gente de cabelo branco erra. É preciso, portanto, submeter quaisquer palavras, quaisquer doutrinas, quaisquer ensinamentos, aquilo que está acima de qualquer criatura, a santa palavra de Deus, confiada à igreja, não só a Bíblia, mas a Bíblia como interpretada pela igreja. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Vamos então ao versículo 1 do capítulo 4 da primeira carta de São João, primeira leitura de hoje. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Falsos profetas também existem dentro da igreja. São João aqui não diz que falso profeta é quem está fora da igreja. Também os ungidos de Deus podem, às vezes em boa fé, usar da sua autoridade, até muitas vezes no confessionário, para iludir, para enganar, para dizer que não é pecado aquilo que é. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem, e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ao amargo dizem é doce. Também São Pedro, em boa fé, cheio de boa vontade, foi instrumento do diabo, e Jesus o chamou de Satanás. Qual então o critério? O critério é a palavra de Deus que não erra. Salmo 118, versículo 105. Tua palavra é uma luz para os meus passos, é um facho que alumia o meu caminho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz a carta aos Hebreus, capítulo 4. Ela é como uma espada de dois gumes, que atravessa o íntimo da alma e revela os sentimentos mais secretos. O primeiro critério, a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Segundo critério, a explicação da igreja,
a doutrina da igreja. Por isso, a fé da igreja é, por assim dizer, o elemento comum a todos os fiéis batizados. Quem prega uma fé diferente da igreja católica, uma doutrina diferente da igreja católica, estejam atentos, não acreditem, a não ser se aquela verdade, se aquele ensinamento não contradisser, não se opuser à doutrina da igreja. Neste sentido, pagãos podem dizer coisas muito bonitas, enquanto que cristãos batizados dizer blasfêmias. Deus Todo-Poderoso se utilizou até de uma jumenta, uma jeca, como se diz em Alagoas, para falar a jumenta de Balaão, para diverti-lo. Deus Todo-Poderoso é onipotente o suficiente para também se utilizar de pessoas que não são da Igreja Católica para nos ensinar coisas de Deus. Isso não significa dizer que não ser católico e ser católico são a mesma coisa. Não! O critério, a árvore se conhece pelos seus frutos. Um pai que